Ao menos no mercado norte-americano, a linha Nexus tornou possível para os consumidores a compra de um tablet de qualidade por menos de $200. Mas faltava ainda uma biblioteca mais apurada de aplicativos feitos sob medida para os aparelhos com tela maior. Isso vem sendo trabalhado com muita atenção pela empresa ao longo dos últimos 12 meses. A chegada da versão 2013 do Nexus 7 mostra que a Google pretende ampliar os seus esforços para buscar a liderança que falta no mercado mobile. Conferimos de perto todas as novidades do novo aparelho que leva a assinatura da gigante das buscas e o resultado é o que você confere agora. Apresentar um produto de melhor qualidade em uma carcaça mais leve e mais fina é uma tendência natural da evolução tecnológica. No caso da versão 2013 do Nexus 7 não é diferente. A empresa conseguiu reduzir 50 gramas de peso e cerca de 2 milímetros de espessura, um feito considerável. Porém, a maior novidade está na largura do aparelho. Mantendo a tela de 7 polegadas, as laterais foram reduzidas em 3 milímetros de cada lado. Se as laterais foram estreitadas, as partes superior e inferior do produto tiveram as bordas mantidas, o que pode causar certo estranhamento estético à primeira vista. No modo leitura, note que é possível deixar o seu polegar na borda de baixo do produto sem ativar nenhuma funcionalidade. A explicação para que esse espaço seja mantido está no modo game do aparelho. Ao jogar um título de corrida ou FPS, por exemplo, as bordas são fundamentais para que você tenha mais firmeza na hora de segurar o aparelho. Isso evita toques acidentais na tela com a parte da mão que fica logo abaixo do polegar. No quesito tela, o Nexus 7 é sem dúvida o melhor tablet com Android disponível no mercado. A resolução de 1920 por 1200 pixels com IPS resulta em uma densidade de 323 ppi. Na prática, esses números se traduzem em uma imagem de qualidade tanto para jogos em HD quanto para a exibição de filmes, séries e vídeos. Para quem utiliza o aparelho para leitura ou navegação na internet, os controles de brilho e o contraste de cores permitem que se tenha acesso a configurações sobre a intensidade da imagem. Dessa forma, a leitura se torna mais agradável mesmo em publicações que explorem menos os recursos visuais das versões digitais. TouchWiz e Sense são duas interfaces interessantes e que, de fato, acrescentam recursos ao Android dentro de suas propostas. Entretanto, nenhuma interface ainda conseguiu se mostrar melhor do que o Android original, presente apenas nos produtos da linha Nexus. Mais uma vez, a integração entre hardware e software se mostra perfeita, com um desempenho fluido e sem travamentos. A transição entre apps e a execução de jogos, mesmo aqueles que requerem um maior potencial gráfico, flui de forma natural. O processador dá conta do recado para praticamente qualquer tarefa e a GPU acompanha esse ritmo. A primeira versão do Nexus não tinha câmera traseira. Para esta segunda versão, a Google incluiu uma câmera de 5 megapixels na parte traseira, além da câmera frontal de 1,2 megapixel. O resultado das imagens capturadas com ela não é dos melhores, mas é satisfatório dentro da sua proposta. É possível fotografar momentos do dia a dia, mesmo em condições adversas de luminosidade, sem ficar preocupado se depois a foto vai ficar aceitável. A bateria do Nexus 7 teve um ganho significativo para essa geração. Parte disso é mérito do Android 4.3, que tem um sistema de gerenciamento que proporciona um gasto menor de energia. Em nossos testes, utilizando o aparelho em modo mais acentuado, com execução de vídeos em Full HD, foram necessárias pouco mais de 6 horas para drenar a bateria. Já para a navegação na web, uso de aplicativos e funções básicas, o tempo de bateria chegou a 11 horas, duração excelente dentro da sua categoria. Ao menos nesse quesito, o tablet da Google ainda perde para o iPad mini, que foi capaz de aguentar 1 hora a mais. Entretanto, nem por isso o resultado do Nexus 7 chega a ser decepcionante. Como o novo Nexus 7 ainda não está disponível no mercado brasileiro, vamos analisar a relação custo-benefício levando em consideração o seu preço de lançamento nos Estados Unidos. Por lá, o modelo pode ser encontrado por $229 em sua versão 16 GB e $269 em sua versão de 32 GB.
E infelizmente sabemos que é improvável que isso aconteça na chegada ao mercado brasileiro, mas o produto se torna uma excelente opção para importação. Mesmo no mercado norte-americano, o valor de venda está abaixo do preço praticado pelos seus principais concorrentes, em especial o iPad e o iPad mini. Reduzir as bordas laterais do Nexus 7 tornou o aparelho mais esbelto e esteticamente mais interessante. Porém, esse corte aconteceu apenas na lateral e tanto a parte de cima quanto a parte de baixo do produto tiveram as suas dimensões inalteradas. Apesar de funcional, essa característica acaba sacrificando esteticamente a parte frontal do produto. Em outras palavras, é estranho ver que não há um equilíbrio entre as formas do aparelho e não deixa de ser curioso notar um grande espaço ocioso nas partes superior e inferior quando estamos utilizando o produto em modo leitura, por exemplo. Por muito tempo, a Google deixou meio de lado os conteúdos específicos para a tablet. Por conta disso, a Apple abriu uma folga na liderança nesse quesito. Porém, a evolução do Android tem acontecido de forma mais acelerada do que a evolução do iOS, o que fez com que a Google crescesse também no mercado de tablets. Ainda há mais opções de jogos específicos para tablets na App Store do que na Google Play. Com livros, é possível dizer que a situação já está de igual para igual, mas em se tratando de revistas, a plataforma Android ainda fica muito atrás. Somente por conta disso, e esse é um ponto importante quando avaliamos esse tipo de produto, a Apple ainda pode se considerar um pouco à frente nessa categoria. Tão logo o Nexus 7 chegou às lojas norte-americanas, os usuários começaram a reportar alguns pequenos problemas com relação ao GPS e à busca de rede. A Google admitiu a situação e informou que iniciou uma investigação para descobrir as possíveis causas e encontrar uma solução, de forma que em breve isso deve ser resolvido. O problema que também constatamos na prática é a perda de sinal em alguns momentos, tanto na rede quanto no GPS. É inegável que o sistema operacional Android evoluiu muito nos últimos 12 meses. Entretanto, por mais que a Google tenha dominado o mercado de smartphones, no campo dos tablets ela permanece atrás da sua principal concorrente. A versão 2013 do Nexus 7 é uma aposta da empresa para mudar esse cenário. Pela primeira vez, a companhia pretende investir de forma massiva no mundo dos tablets. Jogos desenhados especificamente para as telas maiores, seções específicas para apps de tablets e o aumento considerável da biblioteca de livros são apenas algumas das medidas. O hardware que acompanha esse desenvolvimento também segue à risca a nova cartilha da empresa. A grande mudança do novo Nexus 7 está na sua tela, cuja resolução é das mais agradáveis. A densidade de pixels também impressiona e se mostra adequada para exibição de filmes, séries e vídeos. Ao menos nos Estados Unidos, os preços do Nexus 7 estão entre os mais acessíveis, ficando até mesmo abaixo dos valores praticados pelos principais concorrentes. Infelizmente, essa política agressiva de preços da Google por lá dificilmente deve se refletir por aqui. Confira também a análise no Tecmundo e até nosso próximo vídeo.